Fez esta quarta-feira 2 anos que foi inaugurado o MIAT, Museu Industrial e Artesanal do Têxtil, em Miradouro, numa região que há cerca de um século era um dos maiores polos da indústria têxtil em Portugal. A tradição já era de séculos, em particular na produção de mantas que hoje são ainda famosas, como as de Minde. O MIAT está instalado na antiga fábrica de tapetes Dom Fuas, que anos depois passou a produzir os tapetes da fábrica Vitória. A fase seguinte, e que podemos testemunhar na visita, foi a utilização como estrutura de apoio social da fábrica. Neste espaço onde nós estamos agora era o refeitório. Depois, do outro lado, temos o dormitório. O dormitório era destinado a mulheres e crianças que vinham das aldeias à volta. E as senhoras pernoitavam cá e as crianças também pernoitavam com as senhoras. Depois as senhoras iam trabalhar e as crianças ficavam no infantário e no berçário. Depois, durante o fim de semana, por assim dizer, iam para as suas casas, para as aldeias. A descrição é de Paulo Shevchuk, que nos fez uma visita guiada pelo edifício, que tem uma área de cerca de 900 metros quadrados e que nos revela de modo muito interessante outras facetas da produção têxtil, para além do apoio social. Tentamos criar um bocadinho, não só essa parte, através das fotografias e através de algumas peças já aqui estavam, como a cama, mas também tentamos que as pessoas saibam qual é o processo de transformação da lã em, por exemplo, tapetes, em malhas, em fazendas. Através de pedaços de lã, da maquinaria ou de instrumentos artesanais, acompanhamos todo o processo da transformação da lã até a oficina de alfaiata. Muitos destes passos permitem a interatividade do visitante, inclusive em tiares de madeira. Este tem à volta de 100 anos. E ele trabalha, todos os visitantes que vêm aqui, principalmente os miúdos, fazem ali um bocadinho de tapete, neste caso de passadeira, para se entreterem, para verem como é que se faz. Então as pessoas podem interagir? Sim. No início, isso era a parte mais importante. Não podíamos ser só mais um museu, por assim dizer. Tínhamos de ser um museu um bocadinho mais interativo, até chegar ao ponto de explicar tudo e mesmo as pessoas meterem, por assim dizer, a mão na massa, para experimentarem a fazer os tapetes, não só, que é aquilo que lá acontece lá em baixo, mas também as mantas. O acervo que foi reunido ao longo de décadas tem ainda fotografias e materiais da antiga fábrica que nos ajudam a imaginar o dia-a-dia das instalações fabris. Grande parte destes tapetes eram manuais, e ao serem manuais normalmente eram senhoras que os faziam. Portanto, a parte dos pedreiros, das tinturarias, isso era mais destinado aos homens. E eles não dormiam cá? Não, aqui não. Aqui só dormiam mulheres e crianças. Os homens tinham normalmente casas próprias. Hoje ainda há algumas fábricas em atividade. Mesmo ao lado do museu está a antiga fábrica Vitória. No entanto, a produção é muito menor, porque os têxteis, designadamente tapetes e carpetas, tiveram uma forte concorrência da Ásia e da Índia. Este vale, por assim dizer, já à volta de 150 anos, talvez um bocadinho mais, já era conhecido por fabricar panos grossos, ou seja, mantas. Era tudo em tiar manual, não havia indústria, ainda não, grande parte da população, até estas duas localidades, ainda não tinham acesso, neste caso a luz, nem a água canalizadas. Depois, em 1920, por volta de 1920, tiveram acesso à eletricidade e à água canalizada. E a partir daí começaram a vir as grandes fábricas para aqui. Esta foi das primeiras, em 1923, houve outras em 1919. Esta quase conseguiu fazer 100 anos, fechou em 2010, infelizmente. É o bisneto do fundador da fábrica que procura agora dar a conhecer este universo da manufatura e da indústria têxtil. O Sr. José Paulo Batista é bisneto dos fundadores desta fábrica. Teve sempre este sonho de ter um pequeno museu, um pequeno espaço de exposições mais na base dos têxteis. José Paulo Batista manteve a traça original do edifício e a coleção de peças que reuniu é muito grande e diversificada. O espaço é ainda aproveitado para exposições temporárias.